Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 28 ao 30. Está escrito assim: Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Amados, quando nós lemos aqui o contexto, ali no versículo 22 em diante, vai dizer que Jesus olhou para os seus discípulos e acrescentou algo. Jesus estava com a multidão e estava ensinando, falando algumas coisas, e nos versículos anteriores ali, Jesus está falando sobre as motivações dos corações das pessoas. E ali do versículo 13 em diante chega um homem e diz assim: Ei, mestre, dize para o meu irmão que divida a herança dele comigo. E aí Jesus vai responder: Quem que me designou como juiz ou árbitro entre vocês? Cuidado, hein? Jesus olha para aquele homem e diz: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Aquele homem estava querendo usar Jesus ali para determinar que o irmão dele dividisse a herança com ele. Aí Jesus conta uma parábola para a multidão, falando de um homem muito rico que produziu muito. E aí ele pensou assim: eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar tudo que eu tenho, vou ter para muitos anos, vou descansar, vou comer, vou beber, vou me alegrar. E aí Deus olha para ele e diz assim: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, e quem que vai ficar com tudo isso que você preparou? E aí vem Jesus falando, né? Assim acontece com aqueles que guardam riquezas para si, mas não são ricos para com Deus. E aí Jesus está falando tudo isso para a multidão. E aí no versículo 22 ele olha para os seus discípulos e acrescenta algo. E aí ele diz: vocês que são meus discípulos, ou seja, vocês que acreditam em mim, vocês que confiam em mim, vocês que me seguem, eu tenho uma palavra para vocês. Não se preocupem com a sua própria vida, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Ele vai dar o exemplo das aves, vai dar o exemplo das flores. Deus cuida das aves, Deus veste as flores, os lírios do campo. Imagine nós. E aí vem esses versículos que nós acabamos de ler, o 28 ao 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, imagine vocês, homens de pequena fé. Vocês não precisam correr ansiosamente atrás das coisas desse mundo aqui, o que comer, o que beber, porque é o mundo pagão que faz isso. Aqueles que não têm Deus, aqueles que não creem em Deus, que não confiam em Deus, eles fazem isso, mas vocês não precisam viver assim. O modelo de vida que vocês devem levar é outro. Por quê? Porque o Pai de vocês sabe exatamente do que vocês precisam. Então vocês não precisam correr atrás do dinheiro o tempo inteiro como o mundo corre. Vocês podem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que vocês precisam, tenham completa certeza que o Pai Celestial de vocês vai acrescentar, vai liberar para vocês. Ou seja, o coração de vocês não precisa estar nas coisas desse mundo aqui, dessa vida aqui, não precisa estar no dinheiro. Tanto que no versículo 34 ele vai dizer assim: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amados, o estilo de vida que Jesus tem para nós, que Deus tem para nós, é um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida do mundo. O mundo corre atrás do dinheiro. O mundo vive preocupado com as coisas desse mundo aqui. O mundo vive desesperado por causa das coisas desse mundo aqui. Mas o estilo de vida no reino de Deus, que Jesus Cristo conquistou para nós,
é um estilo de vida de descanso. Eu sempre falo, o estilo de vida de descanso não é inatividade, não é ficar sentado, parado numa cadeira. O estilo de vida de descanso é descanso enquanto trabalho. Ou seja, confio plenamente que é Deus quem está me conduzindo, que é Deus quem vai abrindo as portas, que é Deus quem vai provendo todas as coisas que eu preciso. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver assim. E eu acho interessante porque Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, eu tenho algo para falar para vocês. Eu não quero que vocês se preocupem com as coisas desse mundo aqui. Eu não quero, porque esse é o tipo de preocupação que os homens que não têm Deus, é o estilo de vida dos que não têm Deus. Vocês não precisam viver assim. E aí diz: homens de pequena fé, de pequena confiança, vocês precisam amadurecer, crescer, desenvolver a confiança no Pai Celestial de vocês. Por quê? Porque Ele sabe exatamente do que vocês precisam e Ele vai suprir. Ele supre a ave que não planta, que não colhe. Imagina se Ele não vai suprir você. Não sei vocês, amados, mas algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de ter uma semana de descanso com a minha família e nós estávamos na praia e ali tinham muitas gaivotas e elas vinham, ficavam sobrevoando ali à beira da praia, de repente elas vinham, davam aquele rasante assim, né? Bem baixinho, voavam bem baixinho e nhaque, pegavam um peixe. E aí vinham para a areia e comiam aquele peixe. E eu gosto de ficar observando isso e meditando nesse texto aqui. E eu tava certa manhã ali sozinha, sentada ali, todo mundo ficou em casa, descansando, dormindo, eu fui sozinha ali para a beira da praia, fiquei sentadinha ali, fiquei olhando aquelas gaivotas, fiquei conversando com Deus e falando: Senhor, uau, o Senhor supre a necessidade dessas aves. Imagine as minhas necessidades. Fiquei meditando nessa palavra, fiquei meditando nessa mensagem e chorando ali aos pés do Senhor e falando: Senhor, ajuda-me a ter essa confiança no Senhor. Essa confiança que o Senhor ministrou aos seus discípulos, pedindo para que eles tivessem, para que eles não fossem homens de pequena fé. Eu também não quero ser uma mulher de pequena fé, Senhor, eu quero confiar plenamente no Senhor, ajuda-me nisso. E eu sei que o Espírito Santo está aqui e está o quê? Me ajudando nisso, a crescer em confiança na suficiência de Cristo Jesus. Sabe, amados, o estilo de vida que Deus tem para nós é um estilo de vida completamente diferente do mundo. E o mundo tem entrado cada vez mais num modelo muito perigoso. Dias atrás eu estava sentada conversando com a irmã Karina e nós estávamos falando ali daquele texto de 1 João no capítulo 2, quando o apóstolo João fala, né, não amem o mundo, nem o que no mundo há, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens. E aí eu estava comentando com ela e disse, é tão triste ver porque o mundo se transformou em amor ao dinheiro e ao prazer. O mundo corre atrás do dinheiro e do prazer. Mas o estilo de vida que Deus tem para nós é um estilo de vida completamente diferente. E infelizmente muitos cristãos têm se amoldado a esse padrão do mundo. E a palavra já nos diz, não se amoldem ao padrão do mundo, porque senão vocês não vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós não nos conformamos, não nos amoldamos a esse mundo aqui, deixamos Deus transformar a nossa maneira de pensar, nós começamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando nós nos alinhamos ao mundo, nós perdemos essa dádiva dessa vontade linda que o Senhor tem para nós, desse estilo de vida extraordinário que o Senhor tem para nós. Então, amados, o encorajamento de Deus para nós é que nós não nos alinhemos a esse estilo de vida que corre, que se preocupa o tempo inteiro com o que comer, com o que beber, como que eu vou pagar as contas. Não. O Senhor tem um estilo de vida diferente para nós. O
O Senhor tem um estilo de vida de descanso. Como eu já mencionei, descanso não é inatividade, mas descanso é uma confiança completa no Senhor. Senhor, eu creio em Ti. Eu sei que é o Senhor o meu provedor. Não é o meu chefe ou a empresa a qual eu trabalho. Não, o Senhor é o meu provedor. É o Senhor quem abre as portas. É o Senhor quem me direciona. É o Senhor quem conduz a minha vida. O Senhor é o pastor da minha alma. O Senhor é o provedor de tudo aquilo que eu preciso. Eu confio nisso, Pai. Sabe, amados, esse é o estilo de vida que o Senhor tem para nós. E nós precisamos o quê? Meditar na palavra de Deus, deixar o Senhor mudar essa forma de pensar ansiosa, preocupada. Porque nós já vimos em outro devocional, quando eu compartilhei com os irmãos sobre as sementes, né? A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu num terreno pedregoso, a semente que caiu entre os espinhos, e a semente que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida sufocam a palavra. Então, o que nós precisamos aprender e pedir ajuda ao Espírito Santo, amados? O Espírito Santo é o nosso maior ajudador. Senhor, eu não quero simplesmente ouvir a Tua palavra, mas passar o dia me preocupando. Eu quero ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, receber plenamente as verdades da Tua palavra para mim. Ao invés de eu ficar pensando o tempo todo nos problemas, eu quero ficar pensando na Tua palavra. Eu quero ficar pensando em Ti, Senhor. Eu quero pensar nas coisas do alto, porque o Senhor é o meu provedor. O Senhor é aquele que abre as portas para mim. Sabe, amados, nós precisamos nos dispor a mudar o nosso estilo de vida. Uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é quando vem uma preocupação batendo a minha porta, seja uma preocupação na área financeira, na saúde, no que for. Aí eu pensar naquilo, ei, eu não vou ficar me preocupando aqui. Eu não vou me deixar levar por essa preocupação, porque o Senhor é o pastor da minha vida. O Senhor é o provedor da minha vida. Eu sei exatamente que Ele cuida de mim. Eu não preciso ficar preocupada o tempo inteiro. E aí, amados, quando eu tenho a oportunidade, se é um momento em que eu posso, aquela preocupação vem e eu posso me ficar ali sozinha um pouquinho, eu começo a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a orar a Deus. E de repente aquela preocupação vai embora. Sabe, amados, nós precisamos aprender a usar as armas espirituais que Deus nos deu. Porque se nós nos deixarmos, nós vamos ser amoldados a esse estilo de vida do mundo, que é um estilo de preocupação. O tempo inteiro preocupado com as coisas desse mundo. E isso nos rouba da doce presença do Espírito Santo. Já mencionei isso em outro devocional também. O Senhor habita em nós por meio do seu Espírito. Deus é Espírito, o Espírito Santo não é só uma força que vem até nós, não, amados, é a vida do próprio Deus vivendo em nós. E Ele é a fonte da verdadeira vida. Então Ele quer nos guiar, nos ensinar, nos ajudar em todas as coisas. E se nós temos um estilo de vida ansioso, preocupado, o Senhor quer nos ajudar a sair desse modelo de vida, porque esse é o modelo de vida do mundo. Jesus falou, é o mundo pagão que vive assim. Ali no versículo 30, mas o Pai Celestial de vocês sabem exatamente do que vocês precisam. Vocês não precisam viver nesse estilo preocupado e ansioso. Vocês podem descansar. Vocês podem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas a vocês. O Pai Celestial de vocês vai abrindo as portas, vai provendo todas as coisas. Amados, nós podemos viver assim. É um modelo de vida diferente. Sabe, às vezes é engraçado assim, mas às vezes nós estamos aqui, estamos conversando, e aí eu e a Karina a gente gosta assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente vai conversando sobre as coisas que temos a fazer e tal, e aí a gente começa a rir. Da onde vem a provisão? O Senhor proverá.
O Senhor cuida de nós. Se Ele está nos direcionando para fazer isso, é Ele mesmo que vai prover todas as coisas. E a gente dá risada. Sabe, amados, por quê? Porque nós confiamos no Senhor e temos aprendido. Não vivíamos assim. Estamos crescendo. Já chegamos lá? Não. Como diz o apóstolo Paulo, não considero que já chegamos. Mas deixamos as coisas que ficaram para trás e avançamos, olhando para Cristo Jesus. Eu, particularmente, já fui muito preocupada, muito desesperada. E o Senhor tem me ajudado, me ensinado a viver essa vida de descanso, que não é uma vida inativa, pelo contrário. Eu sou bem ativa, trabalho, faço 1 milhão de coisas, mas eu descanso no Senhor, sabendo que Ele provê todas as coisas, que Ele vai abrindo as portas, que Ele está cuidando de mim. Que se Ele me direciona para algo, se Ele me pede algo, Ele mesmo vai suprir. Ele não me pede nada que Ele não supra. Isso não é só nas coisas materiais, mas como nós estamos falando aqui nesse contexto aqui, está falando de dinheiro. E nós precisamos aprender a lidar com dinheiro. Nós veremos em algum devocional aqui para frente, se eu não me engano é em Lucas capítulo 16, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que se nós não sabemos lidar com o dinheiro, com as finanças, que Jesus chama isso de quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E nós vamos ver que o contexto desse texto, ser fiel no pouco ou ser infiel no pouco, é falando sobre as riquezas desse mundo aqui, dinheiro. Resumindo, dinheiro. Quem é fiel com a administração das coisas desse mundo vai ser fiel com a administração das coisas celestiais. Com a verdadeira riqueza, Jesus fala. Agora, quem é infiel, quem é desonesto, quem não consegue administrar as riquezas desse mundo aqui, o dinheiro, não vai conseguir administrar as coisas celestiais. Então, uma das coisas é, se eu fico no desespero e não creio que é Deus que supre a minha vida, eu vou me desesperar em todas as outras áreas, em todas as coisas. E esse não é o modelo de vida do reino de Deus. Porque Deus nos deu uma vida de descanso. O que é descanso, amados? É confiança em Deus. Por isso que lá em Hebreus está escrito, esforcem-se para entrar no descanso de Deus. Por que esforcem-se? Porque a gente tem uma estrutura, o mundo nos ensinou uma estrutura de desconfiança. Uma estrutura de preocupação, de ansiedade, mas a estrutura no reino de Deus, o modelo de vida no reino de Deus, é um modelo de vida de descanso, que significa confiança em Deus. Eu não preciso viver atormentado, eu não preciso viver com medo, eu não preciso viver desesperado, eu não preciso viver ansioso, por quê? Porque Deus cuida de mim. E o encorajamento de Deus para nós hoje é que nós nos rendamos a Ele para que Ele nos ensine a viver esse modelo de vida de descanso, para que Ele nos ajude dia após dia a desenvolvermos esse modelo de vida, que não é de preocupação, não é de ansiedade, não é de desespero, pelo contrário, é um modelo de vida de completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Senhor, o Senhor é suficiente para mim. Eu sei que o Senhor veio para me salvar e é uma salvação completa, meu espírito, minha alma e o meu corpo. Então todas as minhas necessidades são supridas em Ti. Esse é o modelo de vida que o Senhor tem para nós. Então o encorajamento do Senhor é para que a gente se renda e confie que o Espírito Santo, que é a vida do próprio Deus, habitando, morando, vivendo em nós, nos ajudará, nos guiará, nos conduzirá para esse estilo de vida que é tão maravilhoso, amados. É um estilo de vida de paz, que a gente pode deitar a cabeça no travesseiro todas as noites e dormir tranquilos, porque sabemos que é Deus quem cuida de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós compreendamos que o Senhor é o verdadeiro pastor da nossa vida. O Senhor é o pastor e cuida de nós por completo, cuida do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos cresçamos em intimidade contigo, que eu e os meus irmãos cresçamos no conhecimento do teu caráter. Pai, que nós compreendamos que o Senhor cuida de nós.
se o Senhor cuida das aves, se o Senhor veste as plantas, os lírios, tão maravilhosamente bem, imagine nós. Nós somos mais importantes que as aves, que as plantas. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e cresçamos nessa confiança. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós saiamos desse estilo de vida mundano, preocupado, ansioso, aflito e possamos verdadeiramente entrar no modelo de vida do reino de Deus, um modelo de descanso, de paz, de tranquilidade, de confiança no Senhor, Pai. Que eu e os meus irmãos possamos viver assim. Nos ajuda nisso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.